nosso Evangelho, Jesus está caminhando para Jerusalém, está caminhando para a morte. E durante esse caminho, os discípulos o acompanham e ele aproveita para fazer uma recapitulação. Os alunos sempre têm no final do ano uma prova final. E nessa caminhada, ele aproveita para recapitular sobre alguns assuntos. Ele diz que lá ele deveria morrer, mas no terceiro dia ressuscitar. E ele retoma alguns assuntos abordados. Ele primeiro falou aos discípulos sobre escândalos. É só a gente olhar os noticiários, nós vamos ver escândalos, ou seja, aquelas atitudes que levam alguém a descrer da palavra de Deus. E a gente vê, quando a gente liga a televisão, tem escândalos de pessoas, até com os próprios religiosos, tem pastores oportunistas, tem pedofilia nas igrejas, com os próprios clérigos, ou seja, há muitos escândalos na igreja também e no mundo. Então, na igreja de hoje acontecem também escândalos e, como consequência, isso desvia muita gente da igreja. Quantos não foram desviados já por causa dos escândalos? E ele dá uma repreensão nos discípulos, dizendo: olha, cuidado, por causa deles muitos se desviam da fé cristã. E apesar do grande prejuízo que eles trazem, essas pessoas, os que provocam escândalos, Jesus diz que é inevitável que aconteçam os escândalos. Mesmo assim, ele profere um juízo muito grande em cima de quem pratica. E o verso número 2, seria melhor para essa pessoa que ela fosse jogada no mar com uma grande pedra de moinho amarrada no pescoço, do que fazer com que um destes pequeninos peque, os pequeninos na fé. Então, eles deveriam ser mortos antes de escandalizar e levar alguém para o inferno. E isso nos leva a uma reflexão, Será que com as nossas atitudes, será que com as nossas palavras que falamos, mas que não deveríamos ter falado, será que nós também não estamos escandalizando, nós não estamos deixando as pessoas chocadas? Será que por causa disso alguém já não deixou de vir à igreja? Será que nós nunca desencaminhamos alguém? A gente precisa refletir. Por isso Jesus diz: tenham cuidado. Ele nos ensina então a teologia do perdão sem limites. Perdoar sempre. O verso 3 diz: olha, tenham cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoe. Perdoe. Se pecar contra você 7 vezes num dia e cada vez vier e disser: me arrependo, perdoe. Perdão sem limites. Ou seja, se o teu irmão ou a minha irmã na fé fizer algo de errado contra mim, o primeiro passo é mostrar o erro, dizer: olha, não está certo, é admoestar. Se reconhecerem o erro e pedirem perdão, eu vou perdoar. E se você foi ofendido pelo erro de um irmão ou uma irmã na fé, perdoe. Não se apoie nisso para não cair no mesmo erro. É muito comum, alguém ouve algo que não deveria de ouvir e então passa para frente e destrói a pessoa. Então vale a pena perguntar se você próprio não foi também culpado de que aquela pessoa te ofendesse. Às vezes você que começou a discussão, a briga. E então a oportunidade para pedir perdão e para perdoar. E Jesus vai mais adiante, ele diz que mesmo que o teu irmão venha pecar diversas vezes, num só dia contra ti, na família, na igreja, no trabalho, na escola, em qualquer lugar, é necessário perdoá-lo. E é bom lembrar que esta linguagem do perdão vale tanto para os que escandalizam os outros, como para os que se escandalizam com o mau exemplo dos outros. Quantos abandonam a fé porque viram alguém cometendo algo de errado? Mas Deus não tem nada a ver com isso. Ele cometeu porque ele quis.
A igreja é formada por pecadores. A sociedade é formada por pecadores. Na escola há pecadores. No trabalho de vocês, nós vivemos num mundo de pecados. Então, quantos são aqueles que por qualquer motivo se retiram da igreja? Quantos são? Uns porque fulano disse uma palavra que não gostou, outros porque o pastor disse aquilo que ele também não gostou. Essas pessoas também são culpadas diante de Deus. Elas têm dificuldade em relevar, têm dificuldade em perdoar. Então elas não perdoaram a fraqueza do irmão que se escandalizou. E é por falta de perdão que muitos saem à caça de uma igreja mais santa, uma igreja mais consagrada, uma igreja melhor, uma igreja com poder, e acabam não encontrando, porque todas elas são compostas de pecadores. E isso que Jesus diz é difícil, de fato é. Até os apóstolos, quando ouviram isso, olha, você deve perdoar 70 vezes 7. Senhor, aumenta a nossa fé. Nós não conseguimos. E essa deve ser também a nossa oração. Aumenta a nossa fé. É como se eles dissessem: olha, isso que o Senhor está ensinando é muito difícil para nós colocarmos em prática. Para a gente aceitar isso, nós precisamos que o Senhor aumente a nossa fé. E Jesus diz que a nossa fé é mesmo pequena. Ele diz que se a nossa fé fosse do tamanho de uma semente de mostarda, ela mandaria as figueiras se arrancarem da terra e se transplantarem no mar. Vejam que os discípulos pediram para Jesus aumentar a fé que eles tinham, mas Jesus não a aumentou. Por que não? Isso Jesus não respondeu, mas ele apenas disse que se tivessem uma fé maior, eles teriam condições de transplantar figueiras. E aí está a resposta. A fé é um presente de Deus. Ele nos dá a fé do tamanho que ela se apega somente nele. Se ela fosse maior, ela teria um poder em si, e as pessoas teriam um orgulho muito grande, tipo, eu posso, eu consigo. Não, você só consegue através de Deus. Além disso, iriam fazer grandes estragos na natureza, né? Por isso, a fé não é tão grande ao ponto de a pessoa confiar em si mesma. Ela é pequena e a sua força também é pequena, para que ela dependa inteiramente de Deus. Logo em seguida, Jesus conta a história do empregado que serve e que não merece agradecimentos, mesmo tendo obedecido às suas ordens, pois ele não fez nada mais do que o seu dever. E Jesus diz então no versículo 10, assim deve ser com vocês. Depois de fazerem tudo o que foi mandado, digam: somos empregados que não valem nada, porque fizemos somente o nosso dever. Como assim não valem nada? É que, por melhor que seja o nosso serviço a Deus, Ele não nos dá direito a nos colocarmos acima de Deus. E por mais completo que Ele seja, Ele nunca vai além do que é o nosso dever. Em outras palavras, somos sempre dependentes de Deus. A solução, então, está sempre no perdão. Primeiro, no perdão que Deus nos dá. A culpa dos nossos pecados Deus colocou sobre Cristo, e isso nós confessamos no início do nosso culto. O amor de Deus em Cristo Jesus perdoa abundantemente, diariamente os nossos pecados. No amor de Cristo sempre está o motivo para nós também perdoarmos o nosso próximo. Eu sou alguém perdoado, por que eu não vou perdoar? Eu sou alguém amado por Deus, por que eu não vou amar? O que nós recebemos, nós transmitimos. E depois de firmados no perdão de Deus, nós temos que também pedir para que Ele nos fortaleça com o seu Espírito Santo, para que Ele nos guie, para nós não escandalizarmos os outros, nem nos escandalizarmos com os outros,
para não nos desviarmos da fé. Então, fortalecidos no perdão de Deus, que nós saibamos praticar esta maravilhosa obra, perdoar. Que Deus fortaleça, que Deus aumente a fé de vocês para estarem unidos na edificação do reino de Deus. Amém. Nos coloquemos em pé, que a paz de Deus, que vai muito além do